A gente segue girando com os nossos comentaristas, porque inclusive tem uma outra informação muito importante que chega para a gente aqui na redação, que foi o reforço da segurança. Joe Biden enviou homens da Força Militar norte-americana para reforçar a defesa da Guiana. O Cristiano Beraldo chegou ao Brasil no dia de hoje, acompanhou isso lá nos Estados Unidos, vai trazer as informações de bastidor. E é uma situação que os Estados Unidos acompanham de longe, dependendo da situação, da escalada desse conflito. Qual deverá ser o posicionamento de Joe Biden dos Estados Unidos, hein, Beraldo? Olha, os Estados Unidos está bem mais distante da Guiana do que o Brasil. E mesmo assim caberá aos Estados Unidos garantir que não haverá qualquer tipo de movimentação militar contra as fronteiras da Guiana. Por quê? Primeiro que não se quer esse tipo de instabilidade na região. Estados Unidos sim é um líder regional. Ele olha os países como parte de uma região pela qual ele zela, pela qual hoje ele quer que a paz prevaleça. E aí você tem um outro ponto. Investimentos norte-americanos na extração de petróleo. Os Estados Unidos leva a sua política de petróleo extremamente a sério, faz parte da estratégia americana. E aí você tem uma empresa que é a Exxon, que só na sua sede, próxima à cidade de Houston, no Texas, emprega mais de 10 mil pessoas. Isso sem contar todos os outros escritórios nos Estados Unidos e no mundo. A Exxon está fazendo investimento relevante. Outras empresas americanas estão fazendo investimentos na Guiana, seja para extração, seja para construção de terminais de armazenagem. Então o interesse norte-americano ele é financeiro e estratégico. E os Estados Unidos fará o papel que caberia ao Brasil fazer. Mas nós somos covardes, nós não temos liderança. Como o Dantas falou, nós somos amigos do lado errado, da turma errada. A gente está aqui para criticar aquele que se defende e fazer coro à turma que causa confusão. Agora, Mota, você conversou com alguns especialistas sobre a possibilidade de escalada e isso de fato se transformar em um conflito, né? Quais são as reais chances, olhando também para esse reforço da segurança ali na região com os militares norte-americanos? A avaliação dos analistas é de que isso é papo furado do Maduro. Isso é simplesmente uma manobra de propaganda para mobilizar a mídia internacional, como está acontecendo, né? A mídia do mundo inteiro, para mobilizar os progressistas. Os progressistas estão fazendo piadinha, dizendo que o Maduro não é nem tão ditador assim, né? Que as coisas não são muito bem assim. Então, essa é a intenção do Maduro. Agora, vamos combinar, né? Um ditador socialista, psicopata, que já fez as coisas que ele já fez, ninguém pode prever com exatidão o que vai acontecer amanhã. Tudo é possível. Ainda mais porque o governo americano, sobre a batuta do Joe Biden, não tem sido assim lá uma demonstração exemplar de firmeza, de determinação, e resolveu, por causa da situação do petróleo, tirar a Venezuela do castigo onde a Venezuela estava. Vai que o Maduro interpretou isso como uma carta branca para ele fazer o que quiser, né? A gente vai ter que aguardar para ver. Pois é, agora, Zé Maria, com essa informação do reforço ali na região, o envio de militares norte-americanos, o sinal de alerta nas Forças Armadas brasileiras aqui do país foi acionado, foi ligado? Tem algum tipo de posicionamento por parte das Forças Armadas, do Ministério da Defesa? Tem. Olha, me disseram que não é muito fácil encontrar informações da Venezuela. Assim, mesmo os profissionais brasileiros que lidam com inteligência têm uma certa dificuldade de avaliar o poder bélico atuante da Venezuela. A Venezuela se armou muito, mas desconfiam da possibilidade de manutenção desse armamento. Dos caças que ela comprou, dos carros de combate, muito fuzil, muito fuzil. E as comunidades de informação, elas têm uma restrição muito grande na Venezuela. Então, não há informações de inteligência que possam dizer se é séria esta decisão do Maduro de acatar aí o resultado desse plebiscito e fazer a tal anexação, ou seja, roubar um pedaço importante de um país. Roubar um país, porque 70%, né, é muito grave. Agora, dá uma demonstração clara de que eu sempre falo aqui, de que Forças Armadas
são, na verdade, uma segurança necessária. Não é sumidouro de dinheiro, é segurança, é garantia, é manutenção. Não dá para, de uma hora para outra, montar um exército, uma aeronáutica e uma marinha. Não é possível montar de uma hora para outra. É preciso manter atuante e com poder de fogo. Esta é uma demonstração clara do que eu venho dizendo sobre o Brasil, de investir em tecnologia militar, investir em segurança externa, sim. E o Brasil está se movimentando. Com essas coisas não se brincam. E os Estados Unidos têm, sim, interesse na região. No primeiro governo Lula, logo ali no fim do primeiro governo Lula, com a descoberta do pré-sal, chegaram no Lula e disseram, olha, é preciso proteger as costas brasileiras. Com a descoberta do pré-sal, haverá cobiça. E foi daí que surgiu o grande projeto da Marinha do submarino nuclear. Na verdade, é um submarino a propulsão nuclear, não tem nenhum armamento nuclear, só a propulsão. E uma defesa maior do Brasil, para você ter uma ideia. Então, quando se descobre riquezas assim, atiça sim cobiça dos loucos que querem tomar. Então, é mais uma fala minha no sentido de armar o país é necessário até para que as guerras não aconteçam. Uma forma de evitar guerra é se armar. Mas, José Maria, só uma observação, essa compra de armamentos pela Venezuela, que aconteceu já faz muito tempo, a gente sabe que quem tem armamentos, quem tem poderio bélico e é um país com as características da Venezuela, ele tem isso para mostrar a sua força, muito mais do que para usar. Se não estão mostrando, é porque realmente o poderio bélico ali é desprezível, se você olhar para os grandes exércitos mundiais. Quer complementar, Zé? Então, é isso mesmo. As armas existem. A desconfiança dos generais aqui que eu converso é sobre a manutenção desses caças, né? Que foram comprados lá atrás, no Hugo Chávez, né? Quando o petróleo era o grande alavancador da Venezuela e tal. Ninguém sabe como estão esses veículos, a manutenção, que isso é muito caro também. Mas, assim, você tem toda a razão. É por isso que existem os desfiles. A demonstração de arma é uma segurança a mais, sim. Agora, Dantas... Chamada dissuasão. Você, Dantas, o envio dos militares americanos para a região e as reais chances de um conflito. Aproveitando esse debate, essa discussão do Zé e do Beraldo, Maduro tem contingente bélico-militar para uma invasão e uma tomada ali daquela região? Para a tomada da região, tem. Sabe quantas pessoas, qual o tamanho da população da Guiana? 800 mil pessoas. Suriname é 600 mil. Você não tem nem 1 milhão de pessoas ali. Então, sim, não tem força armada, não tem nada. É menor do que São José do Rio Preto, por exemplo. Não tem nada. Para tomar é fácil, mas é lógico que a gente está falando aqui de outra coisa, né? Você tem a Exxon ali fazendo uma exploração já há pelo menos uma década, descobriu mais de 30 poços justamente nessa região ali perto da Foz do Amazonas. É a mesma região onde nós encontramos também petróleo, onde a Petrobras quer explorar e o Ministério e o IBAMA não deixa. É petróleo pra caramba, né? O que vai manter inclusive os combustíveis fósseis ainda como matriz energética por um bom tempo, até porque não é só combustível que você extrai, né, do petróleo, você extrai tudo. O que a gente conhece aqui, se olhar para dentro do estúdio aqui da PAN, 99% das coisas que compõem o estúdio são derivados de petróleo. Então, assim, eu acho ótima essa conversinha de ambientalista. Vamos mudar a matriz, vamos acabar com o petróleo. Isso não vai acontecer. Enquanto vai ter de haver realmente uma revolução civilizatória para se acabar com o petróleo. Mas tudo bem, isso é outra conversa. O Maduro tem poderio para invadir? Tem. Tem poderio para brigar com os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos está mandando aí, vai mandar os Marines lá para garantir os interesses da Exxon. Aliás, a Exxon que tem uma parceria lá, uma sociedade com a estatal de petróleo da China. Olha só. Então tá lá. Dificilmente você vai ter ali um conflito militar dessa proporção sem que o Maduro não recorra aos parceiros estratégicos dele. Quem é o grande parceiro estratégico do Maduro? O Putin.
A Rússia, inclusive na sua doutrina que ela divulgou no início do ano de política externa, ela elenca os parceiros na América do Sul. Estão lá o Brasil, a Venezuela, Cuba e a Nicarágua. Só país bacana, democracia consolidada, né? Então, assim, a Venezuela, ela pode recorrer à Rússia. Então a gente vai ter um outro foco de conflito aqui na região? Sim. A gente está vivendo uma nova Guerra Fria, né? Nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba. Vai ter conflito bélico? Não, mas vai criar tensão, vai ter um conflito que vai misturar exatamente poder dissuasório com diplomacia e mais tensão, briga por influência, etc, etc, etc. A gente está revivendo o que já vivemos no passado, só não vê quem não quer. Possibilidade de um conflito, faltou você. Roberto Mota tem um complemento a fazer, né, Mota? Essa realmente é uma situação muito complicada, né? A Venezuela tem parceiros complicados, a Rússia é um deles, mas eu acho que o Irã também tem um pezinho na Venezuela. Então, é um jogo geopolítico. Oi? Também tem, Mota. E a gente, só para lembrar, né? O Irã é aquele país que ficou com 2 fragatas, 2 navios de guerra ancorados aqui no Rio de Janeiro por mais de 2 meses. Não faz muito tempo, esse ano aconteceu isso, acho que em março. Então, tudo pode acontecer ali, mas eu acho pouco provável que o Maduro vá fazer alguma besteira nesse momento. O Irã é aquele país que financia o Hamas e que o presidente já esteve aqui em visita oficial, recebido tapete vermelho, né, Mota? É isso aí, aquele país que foi presidiu o Conselho de Direitos Humanos da ONU faz 2 meses, na presidência rotativa foi ocupada pelo Irã, um país onde a polícia política mata as mulheres que não estão usando o véu da forma certa. Vai lá, Dantas, rapidinho, daqui a pouco eu passo para o Zé para falar quiser mais detalhes da parceria do Irã com a... Por favor, você, Dantas. Perdão, Daniel, desculpa, pode perguntar. Não, na verdade é o seguinte, estamos projetando a possibilidade de um conflito e em que momento os Estados Unidos entrariam para proteger, primeiramente, a empresa sediada ali na Guiana. Agora, caso isso ocorra, qual seria o posicionamento do Brasil olhando para esse alinhamento ideológico? A gente já tem um posicionamento, né? Nós já aderimos ao eixo do mal. E vamos, quando a gente fala de conflito... Não, mas nós apoiaremos o quê? O invasor? Tá quê? Sim, nós já fizemos opção. Né? Nós chamamos o Irã para dentro do BRICS. Nós já fizemos essa opção. Nós apoiamos a Rússia na invasão da Ucrânia. Nós já fizemos essa opção. Né? Ou não? Eu acho que não, viu, Dantas? A discussão é a seguinte. A discussão é a seguinte: quando você não se posiciona, ou quando você tenta fazer uma equivalência entre o invasor e o invadido, entre o opressor e o oprimido, você está do lado de quem? Você está do lado de quem? Do opressor. Então, assim, por mais que não seja dito, se você faz toda essa defesa, faz equivalência moral, né, entre opressor e oprimido, faz uma adesão, traz um Estado terrorista como o Irã para dentro do BRICS, né, recebe o Hugo Chávez, recebe o Maduro com honras de chefe de Estado. O que você está fazendo? Os sinais estão aí, a diplomacia é feita de símbolos. A nós cabe interpretá-los. Né? E quando a gente fala, eu só queria complementar lá a fala do Mota, porque quem quiser saber detalhes da parceria do Irã com a Venezuela, joga aí no Google voos fantasmas, Irã-Venezuela. Você vai ver a parceria que eles têm, né? Já historicamente, inclusive usando voos sem registro para transporte de terroristas. Então, não é brincadeira. Agora, vamos ter um conflito com deflagração militar? Muito provavelmente não. Por quê? Porque aí a coisa ia escalar num outro nível. Mas a gente vai ter, sim, dissuasão de um lado, posicionamento militar do outro, a gente vai ter tensão. Tudo isso pode escalar, depende, não é controlado isso, não é um ambiente controlado. Mas, assim, você tem mais um foco de tensão de conteúdo militar
como nós tivemos com Cuba na época da Guerra Fria. Mas pela coerência, o presidente Lula fez um discurso agora na COP, pregando a paz, contra qualquer tipo de agressão. Então, por coerência, o Brasil tem que se posicionar no sentido de paz. O Brasil tem que acompanhar essa linha. Ele falou que a América do Sul não quer confusão, não precisa de confusão. Eu chego a arrepiar, nós quem, né? Vai lá, Beraldo. 40 mil homicídios no Brasil, para um país que vai por aí falando que quer paz, a gente tá um pouco mal, hein, Zé Maria? E tem um outro lado perverso e irresponsável desse posicionamento. Ele se referia à guerra dos outros. Mas esse se referia à guerra dos outros. Esse posicionamento do presidente Lula, ele tem um aspecto perverso e irresponsável, que é o fato de que essas empresas, tanto a Exxon quanto a empresa chinesa que estão na Guiana, também estão no Brasil. Quer dizer, você também coloca em xeque os investimentos que são feitos no Brasil, porque fica muito claro para a comunidade internacional o tipo de posicionamento que o Brasil tem em relação a essa confusão que pode se estabelecer aqui na região. Isso é ruim para nós em vários aspectos. Esse tipo de posicionamento é inaceitável para um país que precisa desesperadamente atrair investimentos como o Brasil. Mota pediu, Dantas também. Vou passar para o Mota, depois para você, Dantas. Você, Mota. Eu achei engraçado quando o Zé falou de coerência, né? Ô Zé, tem gente tirando foto com a Bíblia, Zé. Olha onde é que a gente está. Vai lá, Dantas. O Beraldo, não é só o Brasil que está desesperado por investimento, não. O Chaves, eu estou cismando com o Chaves, não tiro o Chaves da minha cabeça. É porque, para mim, o Chaves ele incorporou no Maduro. Ele vai puxar teu pé essa madrugada, hein? Fica de olho. O Maduro eu conheci o Chaves, né, pessoalmente. Tem episódio aqui em Brasília de acompanhá-lo, inclusive depois de conversas dele com o Lula na Granja do Torto. Enfim, eu acompanhei muito de perto a política do Chaves. E talvez isso fique aqui como um gatilho mental quando eu falo do Maduro. Mas o fato é o seguinte, o Maduro tá com um problema enorme. Por quê? Crise econômica, os recursos do petróleo se escassearam. Por que se escassearam? Porque a PDVSA, né, foi sucateada. Eles foram incapazes até de manter a eficiência da estatal petroleira deles, tendo uma das maiores reservas do mundo. Então, assim, todo esse tipo de conflito, isso faz com que você cria um campo de oportunidade para essas potências que desafiam a liderança dos Estados Unidos, como China, Estados Unidos e Rússia, a fazer esse investimento. Você cria uma oportunidade, né? Como eu disse, são parceiros estratégicos. Então você cria uma situação, aí o sujeito justifica a presença porque tem interesse ali, etc. Mas já não fez, aí você atrai investimento. Cuba se sustentou com dinheiro da União Soviética até acabar, até a queda do Muro de Berlim. Mas hoje, o que eles precisam de produto para fazer tratamento de petróleo venezuelano está vindo dos Estados Unidos. A pressão foi muito grande para os Estados Unidos autorizar exportação de alguns tipos de produto para a Venezuela, algo que foi autorizado mediante compromisso com o processo democrático de escolha de presidente, etc., e que a Venezuela já está cortando todos. Então, se precisou apelar aos Estados Unidos, é porque essa ajuda da China, da Rússia, do Irã, não veio, pelo menos não na dimensão, no tamanho que precisava. E arrematar, Dantas, antes eu vou trazer uma informação. Eu acho que é uma questão de... Pois não, pode É uma questão de cronologia e de oportunidade. O contexto acho que muda tudo, né? Então, assim, vamos colocar a lupa, acompanhar esses desdobramentos, não deixa de ser um jogo político. Agora, pode ter qualquer tipo de desdobramento, qualquer consequência advém de uma gestão de um ditador, né, que é capaz de fazer de tudo para manter o poder e recorrer, naturalmente, a um contexto internacional que ele é bastante favorável para esse tipo de enfrentamento, para esse tipo de conflito, de tensão. Pois é, tem umas informações que chegaram em relação ao processo relacionado ao plebiscito, informações, inclusive, publicadas na imprensa latino-americana.
que apontam que as autoridades eleitorais chegaram a estender a votação do plebiscito por 2 horas. E o governo de Nicolás Maduro chegou a proibir uma campanha oficial contra o referendo, ao contrário da publicidade que o regime deu ao lado favorável à consulta pública. E também teve relato de pessoas da oposição de que estudantes do ensino médio, menores de idade, foram retidos nas escolas e obrigados a votar. O governo não confirmou essa informação, mas enfim, notícias apuradas por jornalistas que foram à Venezuela acompanhar todo esse processo. E também teve um comparecimento abaixo do que se esperava. 10 milhões dos 20 milhões de eleitores da Venezuela votaram de acordo com o governo, mas tem um partido opositor que afirma que o número total de votantes foi ainda menor. Enfim, são ingredientes que apontam justamente para um processo pouco transparente, né, José Maria Trindade? Isso dá o tom de como as coisas têm sido tratadas por lá há muitos anos, né? Olha, a própria Bíblia fala sobre o peso, a força e a importância da credibilidade, né? Que as pessoas devem ter e quando perdem, acabou. Então, a reputação, ela é tratada em vários pontos da Bíblia e mostra uma demonstração de peso. Neste caso aí, a Venezuela perdeu isso, perdeu a credibilidade e perdeu a reputação. Nicolás Maduro perdeu qualquer possibilidade de convencer o mundo de que esse plebiscito é real, de que o resultado é esse, e até se as eleições presidenciais são assim. Porque um regime democrático, ele não se baseia exclusivamente em eleição. Eleição dos pontos, né? Mas é preciso ter uma autonomia, a independência, assim por diante. Então, a credibilidade deste plebiscito é zero. Isso não existe. Só a intenção de fazer algo assim já é uma agressão. E assusto que o Brasil não convoque uma reunião extraordinária do Mercosul. O Mercosul não pode ser só troca de mercadorias, tem que ser um órgão de importância regional e que se faça uma reunião de emergência e imediatamente diga para a Venezuela com todas as letras. Isso não pode acontecer, tem que crescer, tem que falar grosso, senão acostuma e aí pronto, anexa 70% da Guiana, que é um país pequeno, né? Do tamanho de uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, São José do Rio Preto, e pronto, e fica por isso mesmo. E aí vai crescendo e daqui a pouco está invadindo o Brasil ou tomando um estado do Brasil ali na tríplice fronteira. É preciso imediatamente que o Brasil se reforce pelo Mercosul e trace metas para protestar e até cercar de forma legal a Venezuela para que esse plebiscito não seja validado e uma repreenda forte sobre a decisão de fazer o plebiscito. Nem estou falando na possibilidade de anexação, de invasão da Guiana, né? Pois é, programas Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia. Agora a questão que envolve a Venezuela e a Guiana. Mota, o quanto esse processo de votação e o pleito e o desejo da Venezuela servem de alerta para aquelas pessoas aqui no Brasil que acham o regime venezuelano legítimo. Muitas pessoas que utilizam aquele bonezinho vermelho, brochezinho de um partido progressista e acham que, legal, o regime da Venezuela é livre, democrático, é uma boa gestão, é uma administração que acaba privilegiando a todos, serve de alerta. Essas pessoas podem fazer uma reflexão sobre o que está errado e pensar, pera lá, esse socialismo, esse comunismo de Nicolás Maduro não é tão correto assim. Eu acho difícil que isso aconteça, Daniel, porque são as mesmas pessoas que vão às ruas fazer manifestação de apoio ao Hamas, um grupo terrorista que massacrou mais de 2.000 pessoas em Israel, que estuprou mulheres com uma violência tão grande que os ossos de algumas delas foram quebrados e a gente não viu uma palavra das entidades feministas de apoio às mulheres de Israel. Essas pessoas, elas engoliram
uma substância tóxica que faz com que elas realmente acreditem nisso, que é possível chegar em um mundo melhor através da violência, através da opressão, que se atinge a democracia, que se acaba com a desigualdade através da ditadura, do totalitarismo. Elas realmente acreditam nisso. Eu acho difícil que elas acordem agora. Eu acho difícil que aconteça isso que o Zé Maria muito bem aconselhou que deveria ser feito, porque, Zé, olha o governo que está hoje mandando no Brasil. Não é um governo que tem uma predisposição de entender essas coisas que você acabou de explicar tão bem aqui. Um comentário rápido, Zé, antes de a gente mudar a pauta? Sim, é porque não, um grupo como o Mercosul não pode ser apenas um troca de mercadorias, é preciso ser grande, é preciso fazer. Nós estamos vivendo um novo momento, essa história de anexação, de invasão, isso é coisa do passado.